O lixo produzido no Brasil. O Brasil apresenta atualmente uma população total de 190.732.694 de habitantes. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil produz, em média, 90 milhões de toneladas de lixo por ano e cada brasileiro gera, aproximadamente, 500 gramas de lixo por dia, podendo chegar a mais de 1 quilograma, dependendo do local em que mora. Recicle mais e mais. Os aterros ajudam a acabar com os lixões ou espaços a céu aberto que não foram preparados para receber o lixo. Infelizmente, no Brasil, 90% do lixo são jogados nos lixões, o que contribui para a proliferação de doenças. E em apenas 3,4% desse lixo foi queimado ou enterrado na propriedade, ou ainda jogado em terreno baldio, rua, rio ou mar. E o resto é reciclado. Usina de compostagem. A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e estrume, em materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Este processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de micro-organismos do solo que tem na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes minerais e carbono. Por essa razão, uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de fornecer as condições adequadas aos micro-organismos para que esses degradem a matéria orgânica e disponibilizem nutrientes para as plantas. Segundo dados do IBGE referente a 1989, publicados em 1992, existem 80 usinas de compostagem no Brasil, mas infelizmente a maioria delas está desativada por falta de uma política mais séria, além da falta de preparo técnico no setor. Reciclando o vidro. O vidro é um material que não se pode determinar o tempo de permanência no meio ambiente sem se degradar, e também não é nocivo diretamente ao meio ambiente, por isso é um dos materiais mais recicláveis que existe no consumo humano. A reutilização do vidro é preferível à sua reciclagem. Garrafas são extensamente reutilizadas em muitos países europeus e no Brasil. Na Dinamarca, 98% das garrafas são reutilizadas e 98% destas retornam para os consumidores. O vidro é um material ideal para a reciclagem e pode, dependendo das circunstâncias, ser infinitamente reciclado. O uso de vidro reciclado em novos recipientes de cerâmica possibilita a conservação de materiais, a redução do consumo de energia, o que ajuda nações que têm que seguir as diretrizes do Protocolo de Kyoto, e reduz o volume de lixo que é enviado para aterros sanitários. O ciclo de vida do vidro. Após o recolhimento de areia, é levado para a fábrica. Da fábrica são produzidos os produtos, como garrafa, potes, jarros, etc. Depois os produtos são vendidos e utilizados. Após o uso ele é reciclado. Na reciclagem, ele passa por um processo, em que volta a ser como na primeira imagem mostrada, e depois volta para a fábrica. E nisso forma-se o ciclo de vida do vidro. Reciclando o papel. A reciclagem de papel é o reaproveitamento do papel não funcional para produzir papel reciclado. Há duas grandes fontes de papel a se reciclar: as para pré-consumo, recolhidas pelas próprias fábricas antes que o material passe a um mercado consumidor, e as para pós-consumo, geralmente recolhidas por catadores de ruas. De um modo geral, o papel reciclado utiliza os dois tipos na sua composição, e tem a cor creme. A aceitação do papel reciclado é crescente, especialmente no mercado corporativo. O papel reciclado tem um apelo ecológico, o que faz com que alcance um preço até maior que o material virgem. No Brasil, os papéis reciclados chegavam a custar 40% a mais que o papel virgem em 2001. Em 2004, os preços estavam quase equivalentes, e o material reciclado custava de 3% a 5% a mais. A redução dos preços foi possibilitada por ganhos de escala, e pela diminuição da margem média de lucro.
O ciclo de vida do papel. As árvores são cortadas. Após isso vão para a fábrica. Da fábrica são feitos papéis. Então os papéis são utilizados. Depois dos papéis serem utilizados, são reciclados. Na reciclagem do papel é feito um processo. Nesse processo os papéis voltam para a fábrica. Nisso forma-se o papel. Olá, meu nome é Fernanda. O locutor Felipe, que estava aqui, foi demitido, então daqui assumirei. Prazer em conhecê-los. Reciclando plástico. A reciclagem de plástico consiste no processo de reciclagem de artefatos fabricados a partir de resinas, polímeros, geralmente sintéticas e derivadas do petróleo. Reciclagem primária ou pré-consumo. Reciclagem primária é a conversão de resíduos plásticos por tecnologia convencionais de processamento em produtos, com características de desempenho equivalentes às daqueles produtos fabricados a partir de resinas virgens. Reciclagem secundária é a conversão de resíduos plásticos de lixo por um processo ou por uma combinação de operações. Os materiais que se inserem nessa classe provêm de lixões, sistema de coleta seletiva, sucatas, etc. São constituídos pelos mais diferentes tipos de material e resina, o que exige uma boa preparação para poderem ser aproveitados. Reciclagem terciária é a conversão de resíduos plásticos em produtos químicos e combustíveis, por processos termoquímicos, pirólise, quimólise, conversão catálica. Por esses processos, os materiais plásticos são convertidos em matérias-primas que podem originar novamente as resinas virgens ou outras substâncias interessantes para a indústria, como gases e óleos combustíveis. O ciclo de vida do plástico. Primeiro é recolhido o petróleo, depois o petróleo vai para a fábrica. Da fábrica os produtos são feitos, depois são utilizados, depois de utilizados, são reciclados. Depois de reciclados, são reutilizados novamente. E nisso, forma-se o plástico. Reciclando o metal. A reciclagem do metal é de extrema importância para o meio ambiente. Quando reciclamos o metal ou compramos metal reciclado, estamos contribuindo com o meio ambiente, pois este material deixa de ir para os aterros sanitários ou para a natureza, rios, lagos, solo, matas. Não podemos esquecer também que a reciclagem de metal gera renda para milhares de pessoas no Brasil que atuam, principalmente, em cooperativas de catadores e recicladores de metal e outros materiais reciclados. O metal tem um alto valor para a reciclagem. O ciclo de vida do metal. Primeiro são recolhidos os minérios, depois o minério passa por um processo em que são feitos os latas e outros objetos, e esses objetos/produtos são vendidos e utilizados. Depois eles são reciclados. Depois ele é derretido de novo, como mostrado na segunda figura. Nisso forma-se o ciclo de vida do metal. Olá, meu nome é Natália. Infelizmente a Fernanda foi demitida como o Felipe, o que é muito estranho, mas enfim. Eu estou aqui para encerrar o vídeo, então só tenho a dizer tchau. E um beijo no rim.